Fala pessoal, hoje a gente está aqui para a gravação de mais um vídeo do nosso canal. Gostaria de pedir para vocês curtirem, compartilharem o nosso canal e sempre que surgir alguma dúvida pode estar utilizando os comentários aí dos vídeos para a gente poder estar solucionando esses problemas. Hoje o tema da nossa aula é números irracionais, conteúdo importante do ensino fundamental 2. Então vamos começar aí. Como é que a gente identifica, um número irracional? É sempre um número que tem a representação decimal infinita e não periódica. Vamos lá. Quando a gente tem um número com representação decimal infinita, a gente identifica ele pelo uso de reticências, Ou seja, meu número nunca termina. Tem dois exemplos aqui, no caso a raiz de 2, que é 1,41, que a gente utiliza mais aí no dia a dia, ou 1,4 dos nossos cálculos. O nome disso é redução ao absurdo, que é quando eu tiro uma parte aqui de um número irracional para poder utilizar ele lá num cálculo. E também tem o exemplo do π, que é 3,14, que a gente costuma utilizar no dia a dia. Mas aí vocês percebem que é uma representação decimal infinita. Um exemplo bem comum aí de número irracional é a raiz quadrada, que não tem resultado exato. Então a raiz quadrada de 3, de 5, de 6, são uma série de números irracionais aí que a gente utiliza mais comumente aí no dia a dia. O número irracional ele é diferente da dízima periódica, isso é muito importante, essa diferenciação. Um exemplo aqui, quando a gente olha um número irracional, como a raiz de 2, a gente não encontra nenhum período, então não existe uma repetição clara aqui entre os números, entre os algarismos. Já na dízima periódica, apesar de também ser um número infinito, vocês vão perceber aqui que na representação decimal dele tem um período. Olha só, quando eu divido 1 por 3, o meu período aqui, 3, ele vai se repetindo sucessivas vezes. Ou aqui no segundo exemplo, quando eu tenho 21 dividido por 99, o período 21 vai se repetindo várias vezes. Então essa é a diferença aí entre a dízima periódica, que é um número racional, para o número irracional. Primeiro exemplo, ele diz o seguinte, calculando-se a raiz de 30, obtém-se aproximadamente 5,47, número que tem representação decimal infinita, por isso o uso das reticências, mas não é dízima periódica. Conclui-se então que raiz de 30 é um número, vamos lá, se ele tem representação decimal infinita, mas não é dízima periódica, significa que a gente está tratando de um número irracional, letra D. E o segundo exemplo está pedindo aí para a gente identificar qual é o número irracional. Vamos olhar aqui. Vocês vão perceber que em todas as alternativas a gente tem a parte inteira como número 3. Isso não vai fazer diferença. A gente vai olhar para a parte decimal, que é infinita. Porém, na letra A, por exemplo, a gente percebe um período claro, que é o número 12. Ele vai se repetindo aí diversas vezes. Na B, mais uma vez, a gente tem um período, que é o número 501. Na letra C também tem um período, 321. Então, aí são exemplos de dízima periódica. Porém, na letra D, a gente não encontra um período claro. Olha só, não tem nenhum número se repetindo aqui. Ele até esboça uma sequência, 290, 291, mas não é isso que é a dízima periódica, Esse número deveria estar se repetindo. Então, a gente sabe aí que no caso é um número irracional, letra D novamente. Nesse vídeo aí a gente abordou um pouquinho sobre números irracionais, a gente vai ter outros vídeos abordando conteúdos aí do Ensino Fundamental 2, uma série de vídeos que a gente vai estar lançando. E gostaria de pedir para vocês sempre curtirem, compartilharem o canal. Alguma dúvida pode usar os comentários. E até o próximo vídeo.